Então vamos para essa segunda parte da nossa apresentação, e esse PowerPoint aqui que o professor está utilizando, o professor Davidson Sampaio, um PowerPoint pronto já da editora Abril Educação, e que também está sendo disponibilizado para vocês ali na sala de aula virtual. Observem algumas características gerais, e é fundamental que conseguir anotar isso, possa anotar, porque se vocês observarem isso aqui, naquele material que o professor colocou lá, que o professor produziu, também é uma característica deles já trazer ele resumido. Mas algumas características são importantes. Esses primeiros estados, quando eles surgem, esses primeiros reinos, as primeiras civilizações, eles são teocráticos. O que são teocráticos? Teo quer dizer Deus, crático, poder. Então os governantes eles assumem uma postura de uma relação muito próxima aos deuses. Na Mesopotâmia essa relação ela não era tão forte quanto nós vamos ter no Egito. No Egito o faraó é considerado um deus vivo. E observem bem que a partir do momento que eu tenho essa ideia de faraó ser um deus vivo, eu não posso fazer nada contra o faraó porque eu estaria fazendo algo contra Deus, e a ideia de que Deus me deu a vida, governa a minha vida e tira a minha vida. Além do mais, o Egito, nós vamos ver posteriormente, que o Egito, ele tem, os deuses egípcios, eles têm um controle muito grande também, inclusive, sobre o pós-morte. Então, tudo no Egito, ele gira em torno do faraó, e o faraó é considerado um deus vivo. Observe que esse estado teocrático, então, ele é politeísta, eles têm vários deuses, eles têm... inclusive deuses bons e deuses ruins. É importante lembrar do Sete, né? Sete é o deus do mau agouro. Sempre que o deus Sete vem, ele não representa uma boa ideia. Tá? Íris, Osíris, então são vários deuses ali, que depois a gente retoma ali na questão religiosa. Na questão econômica é bastante fácil, embora você tenha ali um comércio, um comércio incipiente, é diferente, por exemplo, do que nós vamos ver depois, que tem os fenícios. Os fenícios, sim, eles eram povos extremamente comerciantes, tanto é que eles se desenvolveram a partir do comércio, própria navegação também. No Egito, inclusive os fenícios eram grandes comerciantes com os egípcios. Eles trafegavam muito ali navegavam muito pelas águas do rio Nilo, porque desaguava onde era a Fenícia antiga. Mas isso aí a gente retoma quando estudar os fenícios. Na questão econômica, gente, basicamente então, eles vivem da agricultura, e eles dependiam muito do que? Das chuvas sazonais que ocorriam no rio Nilo. Então, quando começava a chover ali no centro da África, essas enchentes levavam aquele humus, aquele material em decomposição, é aquele material que nós temos, por exemplo, se a gente acumular o lixo, ou se a gente deixar as próprias folhas da árvore caídas, elas vão se decompor e vão se transformar em adubo. E esse humus, ou lodo, como ele era chamado no Egito, ele era produzido então na região de floresta, que é no centro da África, e depois, quando havia as enchentes, todo esse humus ele era carregado pelo rio Nilo. Quando ele chegava no Egito, que é uma região desértica, o que acontecia? Uma região de planície desértica. Ali, esse humus era levado pelas águas, e a partir dessas águas, o que acontecia? Ele transbordava o rio, e ao descer, ao diminuir a vazão de água, o que acontecia? Diminuía a água, ela retornava ao seu leito normal e deixava esse humus. É como se a gente visse uma enchente, ou não necessariamente uma enchente, a gente vê, por exemplo, quando chove muito e uma boca de lobo ela não consegue tirar toda essa água. O que vai acontecer? Vai transbordar e depois fica lixo. E esse lixo que fica hoje produzido pelo ser humano, na época era o quê? Ele era o humus, então, que servia como adubo para plantar ali. Observe bem, volta àquela frase do Heródoto, o rio trazia o humus. Agora, se você não plantasse, não ia nascer nada. Tá? Outra coisa, foi necessário também fazer grandes obras de transformação. Tá? E aí, há uma explicação lógica para o desenvolvimento do Egito. Por quê? Porque quem era esse líder? Esse líder era quem também controlava essas obras, quem controlava o imposto, quem controlava o uso da água, quem controlava uma série de fatores. Tá? Então, a economia, basicamente, ela girava em torno do rio Nilo, a agricultura de irrigação, e um detalhe interessante,
Economicamente, o Egito, ele tem característica do escravismo também, ele tem muitos escravos, escravos da guerra, mas ele, basicamente, ele se fundamenta como modo de produção asiático. Inclusive, é importante que vocês voltem lá naquele aquele material que o professor divulgou ainda nas aulas presenciais, ali no finalzinho das aulas presenciais, onde tinha a divisão do materialismo histórico, e observar bem as características do modo de produção asiático, que são aquele segundo quadrinho, se não me engano, segundo ou terceiro quadrinho ali, onde vocês vão observar tudo isso que o professor está explicando agora, está presente lá naquelas características. E o Estado, observe bem que o Estado, na figura do faraó, é dono de todas as terras. Então as pessoas, elas vão trabalhar onde? Elas vão trabalhar nas terras que pertencem ao Estado. E, obviamente, que elas trabalham, então, num processo de servidão coletiva. O que é uma servidão coletiva? Tudo que você produz, como você não produz na tua terra, você tem que passar parte disso para quem? Para o dono da terra, que é exatamente o Estado. E aí que o Estado vai administrar todo esse excesso de produção ali, esse excesso, muitas vezes não era excesso, mas os impostos que se pagava em forma de produção, para quê? Para aquelas classes que não produzem, mas que têm que se alimentar. Sacerdotes, os guerreiros, a própria aristocracia, o próprio faraó e sua família, eles não vão trabalhar, eles não vão pegar no pesado, mas eles vão se alimentar, então, a partir do quê? A partir dessa ideia de servidão coletiva. Tá? Ela está muito ligada a quê? A uma sociedade hierarquizada. Inclusive, o professor colocou lá naquele esqueminha as classes sociais. Então, ela é uma sociedade hierarquizada, uma sociedade estamental, uma sociedade que ela visa o quê? Que ela visa a divisão, e cada classe ela tem poder sobre os demais. Tá? Então, observe que nós temos, do ponto de vista do surgimento do Egito, a relação muito forte com o quê? Com os aspectos geográficos. Aquilo que o professor falava antes, lá no vídeo 1, que falava sobre a introdução, observe que o rio Nilo, ele deságua aqui no mar Mediterrâneo, tá? Os fenícios, quando o professor falava antes, eles se localizavam aqui, ó. Aqui é importante vocês observar Israel aqui, porque daqui a um pouco nós tocamos na questão dos hebreus, que também é um povo que a gente vai estudar depois, mas que tem uma relação com o Egito. Então ele nasce aqui, ó, no centro da África, ele não aparece aqui, o rio Nilo ele tem dois rios que formam posteriormente o Grande Nilo, e é uma região tropical, então é uma região de floresta que vai desaguar. Quando ele chega aqui, no Egito em si, ele é deserto, mas esse deserto anterior ao deserto, então você tem uma região de floresta. E observe aqui, ó, ele é na África, e como todo africano, no Egito era habitado por pessoas de pele escura. O cinema procurou trazer o Egito como sendo branco. Tá? O Egito não era branco, gente. Tanto é que hoje os estudos e a própria fisionomia ela é caracterizada como sendo negros. Tá? Logo abaixo do Egito existiam outros impérios menores ali que eram negros. E observe que a própria localização deles aqui, ó, serviu para quê? Serviu como defesa natural. Porque se você observar, você vai ter toda uma região aqui que é próxima ao Nilo aqui, que é deserto. Então, para invadir o deserto era muito difícil. Era muito complexo. Então, aquilo servia mesmo como uma barreira natural. Por isso, houveram poucas invasões, e ele é um dos impérios que mais tempo durou na história da humanidade. Tá? Isso permitiu um isolamento cultural também, e esse isolamento cultural ele é importante vocês observar de que ele serviu para criar uma cultura própria, tá? Uma cultura bastante forte nesse quesito aqui. A história política do Egito, ela é dividida em períodos. Isso aqui ele é importante você saber os períodos aqui, nós não vamos centrar muito nisso. Mas ele começa com o período pré-dinástico, pré-anterior às dinastias. Observem, 4.000 a.C., então vocês estão falando de 6.000 anos atrás.
descentralização política, não havia o Estado, produção coletiva, que modo de produção comunista primitivo, que é a primeira caixinha ali, o primeiro quadrinho que vocês têm lá na divisão dos modos de produção, e a formação dos nomos. O que eram nomos? Pequenas aldeias onde você tem um patriarca, e esse patriarca, esse paizão, esse avôzão de tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar seus filhos, os seus filhos vão morando próximo ali, e quando tiverem seus filhos, vai aumentando, e ele se transforma em pequenas vilas, tá? Isso é importante vocês observarem, que também nós vamos ter o quê? Nós vamos, essas pequenas vilas, elas vão se transformando depois em cidades. Nesse período, o Egito ele é dividido em Alto Egito, ao sul, do Vale do Rio Nilo, e o Baixo Egito ao norte, que é o quê? Que é o local onde você vai ter o delta o nascimento do Rio Nilo. Tá? O Antigo Império, ele vai de 3.200 a 2.300, e ali você centraliza o poder. Então você vai ter um poder centralizado, um poder bastante forte, tá? E as características do modo de produção asiático, onde você vai ter o quê? Você vai ter uma economia natural, grandes obras, serviços, tudo controlado pelo Estado. O Estado é muito forte. E no Antigo Império, 3.200 a 2.300, que vai ter as grandes obras ali, as características principais do Egito até hoje, que é as grandes pirâmides, grandes obras ali, e também nós vamos ter algumas revoltas muito grandes aqui de trabalhadores que vão perceber o que eles vão perceber, que a exploração continua sendo muito grande, e aí nós vamos então para o vídeo 3.